Olá, alunos! Tudo bem com você? Bem-vindo à nossa aula de inglês. E hoje nós vamos trabalhar nessa nossa aula Text Comprehension, ou seja, interpretação de texto, leitura de texto, trabalho de vocabulário dentro de contexto, visando aí sempre, né, pensando no aprimoramento, no seu aprimoramento em relação à língua inglesa e o aprimoramento, seu aprimoramento em relação à leitura em inglês. Lembre-se que você só aprende a ler em inglês se você ler em inglês, não é verdade? Então, esse é o objetivo da nossa aula, que você trabalhe um pouco leitura de texto, que você trabalhe um pouco com o vocabulário da língua inglesa e que esse trabalho, aos poucos, aula a aula, vá fazendo com que você tenha aí um conhecimento sólido da língua inglesa para que você possa aí se preparar da melhor maneira possível para os vestibulares, para os concursos que você fará na sua vida. E esses concursos, os vestibulares, tenha certeza que sempre terá algo de inglês para você ler, para você responder. Por isso, a proposta dessa nossa aula de hoje. Muito bem. E hoje, o tema dessa nossa aula, como a gente está no meio dessa pandemia e a gente está usando e abusando da tecnologia, eu trouxe um texto que fala justamente sobre isso. Robôs. Nada aí mais ficção científica, avanço científico ligados aí a robô. Mas será que um robô pode substituir um professor? Então, em vez de ter o Teacher Igor aqui, será que seria possível eu ter aqui um robô? Por isso que o tema desse nosso texto, o tema dessa nossa aula de hoje é Robot Teachers, ou seja, professores robôs. Será que isso é possível? Antes de nós começarmos a ler o texto, trabalhar vocabulário, eu vou passar um videozinho para você da BBC News. Eles fizeram uma produção falando justamente de quais empregos no futuro sumirão, quais profissionais poderão ser substituídos por robôs e quais têm uma probabilidade menor de ser substituído por robôs. Então, de verdade, para a gente começar essa nossa conversa, essa nossa aula, eu vou passar para você dar uma olhadinha esse videozinho, tudo bem? Então, aí vai. What are the chances a robot or computer will one day take over your job? According to one study, 47% of US jobs have a high probability of becoming computerized. And recently, the Pew Research Center surveyed 1,900 experts who all agreed that automation and artificial intelligence will truly pervade our lives by 2025. But nearly half of the experts aren't optimistic about this automation at all. They say robots and other tech will displace blue and white-collar workers. Masses of people will be effectively unemployed. Still, you have the other half of experts saying, yes, robots will do lots of work, but humans will innovate to find new types of employment, just as they did after the Industrial Revolution automated many jobs. So what's it like out there right now? Two economists came up with a list of jobs according to how likely they could be automated. Among the top 15 jobs were things like proofreaders, bank tellers, secretaries, and cashiers. Almost all of these positions are already in decline in the US workforce. But what about those jobs with the lowest likelihood for automation? Well, these were things like athletes, firefighters, teachers, and curators. So, how should people prepare for the day when robots really take over? Well, maybe make sure your kids master the pitch instead of the keyboard. David Botti, BBC News, Washington. Muito bem, curiosa a pesquisa, na verdade? E veja, lá no finalzinho, ele disse que os professores estão entre a categoria aí com a menor probabilidade de serem substituídos por robôs. Será? Muito bem. Vamos aí fazer um trabalho de vocabulário
antes de nós começarmos a ler o texto. Aí na sala virtual, eu deixei para você esses exercícios, o texto, todos de uma maneira que eles estão organizados em uma folhinha. Se você quiser, você pode imprimir esse material. Se não, é só você ir seguindo aqui na tela e dará tudo certo, tá bem? Veja só, aqui a gente tem um trabalho de vocabulário. Esse trabalho de vocabulário é interessante porque essas palavras são palavras-chave no texto que nós leremos. Então, conhecer o significado delas faz diferença na hora de ler o texto, tudo bem? Então, eu vou pedir para você dar uma pausa no vídeo, ou se você estiver com a folhinha, com o worksheet na sua mão, pega a folhinha e faça esse primeiro exercício sem ler o texto primeiramente, tá bom? Olha só, nas palavrinhas aqui, a gente tem o seguinte, a gente tem a takeover, we have to adapt, we have to underestimate, empathy, to diagnose, and creative. So we have six words here, ok? Então, dá uma pausa no vídeo, vê se você consegue relacionar, né? Faz uma anotação aí de 1 a 6, o que você consegue relacionar dessas palavrinhas com as definições. Vou ler as definições para você enquanto você faz. Ó. Letter A, the ability to think of new ideas. Letter B, to think something is less than it is. Letter C, to work out what kind of illness someone has. Letter D, when someone takes control of something, like a job or a place. Letter E, to change something so that it fits better. And letter F, the ability to deeply understand someone's situations or feelings. So, any idea? Let's do it together. Yes? Se você já fez, dá o play e a gente segue, tudo bem? Extremamente importante você tentar ler, tentar fazer sozinho. Olha, number 1, a takeover. Takeover is related to the letter D. Takeover is when someone takes control of something, like a job or a place, okay? So here, number 1, letter D. Takeover, assumir o controle de algo, de alguma situação, okay? Letter number 2, to adapt, almost Portuguese. So we have to relate this verb with the letter E, to change something so that it fits better. So adapt, né? Almost Portuguese, adaptar. On letter number 3, we have to underestimate. Veja só, eu tenho um prefixo aqui, ó, under, okay? So, for example, under pressure, sob pressão. Under, a ideia de estar posicionado para baixo. A gente pode traduzir esse prefixo como sob. É importante você lembrar que o que vem antes de um radical, mudando o sentido do radical, é chamado de prefixo. Então, esse under é um prefixo. Agora, por exemplo, quando eu coloco uma palavrinha, alguma coisa no final da palavra, por exemplo, full. Full significa cheio. Agora, se eu coloco esse full no finalzinho de uma palavra, essa posição de colocar no final da palavra, a gente chama de sufixo. Tudo bem? Por exemplo, colorful, uma coisa colorida, cheia de cor, tá bom? Então, to underestimate, with number 3, we have letter B, to think something is less than it is. Ou seja, a ideia de subestimar, né? Subestimar. A ideia de achar que algo é menos do que ela realmente é. Number 4, empathy, né? A ideia da empatia, so letter F, the ability to deeply understand someone's situation or feelings. Ou seja, aquela ideia de se colocar no lugar do outro. Entender deeply. Olha só, esse advérbio, profundamente, né? The ability to deeply understand, okay? To diagnose, letter C, to work out what kind of illness someone has, almost Português, a cognate, ok? Diagnóstico, diagnosticar, como verbo aqui, a gente tem diagnosticar.
And number 6, creative. So we have letter A, the ability to think of new ideas. So here we have 1D, 2E, 3B, 4F, 5C, and 6A. Okay, and number 6, creative. Okay, so diagnose and creative. Very good. Let's go to the text. Look here, we have the text here, and let's see what it says. Vamos ver o que ele diz aí a respeito de professores serem substituídos aí por robôs. Vamos lá. Ele diz o seguinte, vai acompanhando comigo, tá bom? If you think of the jobs robots could never do, olha só, if you think of the jobs robots could never do, o could aqui com a ideia de poderia, né? Então, se você pensar naqueles empregos que os robôs não poderiam fazer, o could está ligada à ideia de capacidade, não é? Um verbo modal aí que indica capacidade, habilidade. A gente tem can e a gente tem o could, ok? So, you would probably put doctors and teachers at the top of the list, ok? Então, pensando aí em quais empregos os robôs geralmente não substituiriam, a gente colocaria at the top of the list doctors and teachers. It's easy to imagine robot cleaners and the factory workers. Look here, we have the word cleaners. To clean, o verbo limpar. Cleaner, aquele que faz a ação de limpar, né? Então eu tenho aqui, it's easy, é fácil imaginar, robôs que limpam, trabalhadores de fábrica, olha só, workers, ok? To work, trabalhar. Worker, trabalhador. É o mesmo processo de formação de palavra, de write, writer. Lembra que eu disse há pouco? Quando a gente acrescenta algo no final do radical, mudando o sentido da palavra, coloquei no final, a gente chama isso de sufixo. Então, olha só. It's easy to imagine robot cleaners and factory workers. But some jobs need human connection and creativity. But are we underestimating what robots can do? Olha só, lá no vocabulário apareceu esse underestimate. E aqui a gente tem essa conjunção adversativa but, mas. Lembra-se que uma conjunção adversativa, ele vai contrapor algo que ele falou anteriormente, né? Então ele fala assim, olha só. But some jobs need human connection and creativity. But are we underestimating what robots can do? Olha lá, lembra que eu disse no começo do can? O can é aquele verbo modal indicando capacidade, habilidade de fazer alguma coisa. E a gente tem a forma de passado de could. Can, pode, could, poderia. In some cases, they already perform better than doctors and diagnosing illness. Então, olha só, em alguns casos, they already, eles já. Esse perform, eles se saem melhor. Olha o comparativo aqui de superioridade. O better como comparativo de good. Good é bom. Se eu quero falar melhor do que, a gente fala better than. Olha lá, melhor do que. Então, they already perform better than doctors at diagnosing illness. Olha só, illness aqui como um sinônimo de sickness, a ideia de doença, ailment, ok? Então aí, em alguns casos, já tem robôs que estão se saindo um pouco melhor do que aí alguns médicos para detectar, diagnosticar doenças. Olha o verbo que apareceu lá no exercício que a gente fez previamente. Also, some patients might feel more comfortable sharing personal information with a machine than a person. Olha só um outro fator que ele acrescenta. Alguns pacientes might feel, olha só, quando eu vou falar de alguma probabilidade, algo que eu estou falando de uma probabilidade de futuro, por exemplo, a gente usa esse verbo modal might.
no sentido de poderia. Então, olha só. Also, some patients might feel more comfortable sharing personal information with a machine. Ou seja, alguns pacientes se sentiriam mais confortáveis to share a ideia de dividir personal information with a machine than a person. Olha o comparativo, more comfortable. Could there be a place for robots in education after all? E será que nós teríamos lugar para o robô no ramo da educação? Oh my gosh, let's see. British education expert Anthony Seldom thinks so. Olha só, essa expressão, think so. Quando eu vou falar I think so, acho que sim. Quando você quer falar de uma probabilidade que você pensa, que você imagina, você pode usar essa expressão I think so, I think so. Então, olha só, o educador britânico, ele é um expert. Expert é uma pessoa que é especialista em algum assunto. É um falso cognato, né? Expert está ligada a essa ideia de especialidade e não uma pessoa que é esperta, uma pessoa que é inteligente. Expert, o especialista. Esse especialista, ele afirma, yes, I think so. And he even has a date for the robots take over the classroom, 2027. And he even, olha só, esse even com a ideia de até mesmo. Ele até mesmo já tem uma data, olha lá, for robots to take over. Olha lá, lembra que eu falei? Take over é assumir o controle de algo. Pareceu no exercício prévio que nós fizemos, na verdade. Então, olha só. He has a date for the robots takeover of the classroom 2024. He predicts, olha só, if you predict something, você prevê alguma coisa, você vê na frente. Então, he predicts robots will do the main job of transferring information and teachers will be like assistants. Oh my gosh, look this opinion here. Olha a opinião desse especialista em educação aqui. Ele fala que os robôs will do the main job. Se nós fôssemos pensar nessa palavrinha main aqui, seria um adjetivo ou um substantivo? What do you think? Pensa aí, o que você acha? Esse main job. Main aqui está como um adjetivo, está vindo antes do substantivo. Então, toda aquela palavra que vem antes de um substantivo tem o sentido aí, né? Mudando o sentido do substantivo, é um adjetivo. Então, ele fala, o que ele prevê? Que os robôs, eles farão o principal emprego, ou seja, o principal trabalho, ocupação de transferir a informação. And the teachers will be like assistants. Olha essa expressão, will be like, serão apenas, serão como, estabelecendo uma comparação, tudo bem? Intelligent robots will read students' faces, movements, and maybe even brain signals. Olha só que interessante essa opinião, esse ponto de vista. Os robôs, olha só, são tão inteligentes, né? Intelligent robots will read students' face. Esse apóstrofo S aqui, esse apóstrofo, na verdade, porque o substantivo está no plural, com S, põe só o apóstrofo, indicando posse. São os rostos dos alunos. Então, esses robôs, eles serão capazes de ler o rosto, a face dos alunos, né? O movimento da face dos alunos. E até mesmo, olha o even aqui de novo, maybe, né? Provavelmente, even, né? Maybe, even, até mesmo, provavelmente, né? Brain signals, né? Sinais cerebrais. Then, olha só, quando eu vou juntar um parágrafo com um outro, complementando a ideia entre dois parágrafos, a gente pode usar esse conectivo then. Then, they will adapt the information to each student. Ou seja, qual é a ideia dos robôs lerem a mente dos estudantes, fazer essa leitura das ondas cerebrais, os sinais cerebrais? É que os robôs serão capazes de adaptar a informação para o que realmente cada aluno precisa. Fabuloso, não é verdade? Fico meio preocupado com essa história,
mas é algo que seria aí surpreendente. E a previsão é de 2027. Bom, a gente vai ter que dar uma adiadinha por causa da pandemia, vamos deixar para 2028, né? Bom, vamos seguir aqui. It's not a popular opinion, and it's unlikely robots will ever have empathy and the ability to really contact with humans like another human can. Então ele fala, it's not a popular opinion, and it's unlikely robots will ever, alguma vez, será que eles poderão ter aí a empatia, olha lá, empathy, and the ability to really connect with humans like another human can. E o que é importante aqui é essa expressão unlikely, né? Unlikely é improvável, né? Então é muito improvável que os robôs aí desenvolvam essa empatia e habilidade de connect with humans like another humans can. Veja, esse like aqui estabelecendo a ideia de comparação, né? Como, né? Muito bem. Vamos seguindo o nosso texto aqui. Deixa eu limpar essas atualizações. Muito bem. Vamos chegando aqui a mais a conclusão aqui do texto. Vamos ver aqui. Interessante o ponto de vista, não é verdade? Imagina um robô podendo ler aí o cérebro, transmitir somente o que os alunos precisam mesmo. One thing is certain, though. Esse though aqui, com a ideia de embora, entretanto. Olha só, though, embora, entretanto. Uma coisa é certa. A robot teacher is better than no teacher at all. Olha que informação preocupante aqui, né? Um robô professor é melhor do que não ter professor. O que é preocupante nessa informação, nessa frase? Que há muitos lugares que não dispõem de professores. Por isso que ele fala que a robot teacher is better than no teacher at all. In some parts of the world, there aren't enough teachers. Olha lá, essa ideia de enough, a ideia de ser suficiente, né? There aren't enough teachers, and 9 to 16% of children under the age of 14 don't go to school. Olha que outra informação preocupante, né? De 9 a 16% das crianças under, né? Olha só, abaixo da idade de 14 anos, essas pessoas don't go to school. Olha só que porcentagem alta de crianças que não vão à escola, não têm acesso à educação. That problem could be partly solved by robots, because they can, olha o can aí de novo, teach anywhere. Olha só, o indefinido anywhere sendo usado na afirmativa. Quando a gente usa any na afirmativa, estamos querendo falar qualquer. Ou seja, they can teach anywhere, and what gets stressed or tired or move somewhere for an easier, higher paid job. Ou seja, ele fala aí que a vantagem de ter esses professores robô nessas localidades é que esses professores vão a qualquer lugar, não se estressam, não ficam cansados, eles não ficam movendo-se aí de um lugar para o outro porque é mais fácil, porque vai ganhar mais e etc. Olha lá. Those negative aspects of teaching are something everyone agrees on. Teachers all over the world are leaving because it is a difficult job and they feel overworked. Ele está falando de alguns aspectos negativos da profissão de ser professor aqui. Ele fala que teachers all over the world, ou seja, no mundo inteiro, ao redor do mundo, are leaving, ou seja, eles estão deixando as suas profissões because it's a difficult job and they feel overworked. Lembra que eu disse lá no começo da aula que a gente tem prefixos e sufixos que mudam o sentido das palavras, formando novas palavras. A ideia do over, quando eu acrescento ela a uma palavra, over significa algo a mais, algo que extrapola o limite. Por isso que eu tenho, they feel overworked. Perhaps, olha só, perhaps, talvez. The question is not, will robots replace teachers? Olha a palavrinha replace, de substituir. Olha, a questão é, será que os professores, will robots replace teachers? Né? Talvez a questão não seja se
os robôs substituirão os professores. Mas há uma outra questão aí por trás. How can robots help teachers? Ou seja, como que os robôs têm a capacidade, olha quem, de ajudar os professores, né? Office workers can use software to do things like organize and answer emails, arrange meetings, and update calendars. Ele está dando algumas funções aqui, está dando algumas informações. Então, se a gente pega um trabalhador que trabalha no escritório, ele usa diversas ferramentas para ajudá-lo no dia a dia a se organizar, responder e-mail, agendar as reuniões, atualizar os calendários. Olha só a palavrinha update, a ideia de atualizar, né? Teachers waste a lot of time doing no teaching work. Olha só que informação interessante. Ele fala que os professores, they waste. Waste é gastar. A lot of time doing no teaching work, including more than 11 hours a week marking homework, né? Olha, isso é verdade, hein, gente? Ele fala aqui que os professores gastam pelo menos 11 horas por semana anotando quem fez a lição, quem não fez. Esse mark, a ideia de dar nota na tarefa, organizar essas coisas, né? If robots could cut the time teachers spend marking homework and writing reports, teachers would have more time and energy for the parts of the job humans do best. Olha aqui, informação legal que ele traz aqui no final do texto, né? Ou seja, a ideia dos robôs como sendo um ajudante para o teacher, né? Um ajudante para os professores. Aquele que pode fazer aquele trabalho que qualquer um pode fazer, como, por exemplo, marcar quem fez a tarefa e quem não fez. E daí a conclusão do texto é genial, né? Teachers would have more time and energy for the parts of the job humans do the best, do best. Ou seja, os professores então poderiam ter aí mais tempo e energia para as partes do trabalho, né, que os humanos fazem melhor, que é esse contato com as pessoas, né? Essa ideia, essa interação, essa troca, né, que aí os humanos fazem melhor. Muito interessante o texto, muito curioso, o aspecto em que ele traz aí a ideia de o robô não substituir o professor, mas sim de passar a ser um ajudante do professor. Então, o videozinho que a gente assistiu no começo da aula, ele é extremamente verdadeiro, porque ele traz aí essa ideia de que o professor realmente ele é insubstituível quando se fala da relação, da troca entre humanos, não é verdade? Muito bom, sensacional. Agora, chega aquela sua parte, a parte de trabalhar um pouco mais a fundo esse texto, tá bom? Eu fiz a leitura do texto, eu trabalhei com você os aspectos linguísticos do texto, agora é a sua vez, tudo bem? Olha só o que nós temos aqui. Muito bem, veja só. Essa primeira parte, que é o task number one, we're going to do together, ok? A gente faz juntos. Eu leio a frase, você pensa em tudo aquilo que eu disse, e daí você vai responder true or false, tudo bem? E a task number two, você vai fazer sozinho lá no questionário, no formulário de frequência, tá bom? E daí vou acumulando esses pontinhos desse formulário para a gente aí somar aí alguns pontinhos para você, tudo bem? Olha só, na task number one, ele diz o seguinte: most jobs seem as if they can be done by robots or computers. A ideia aqui, ele fala do most. Most, sempre quando a gente tem aí antes de um substantivo, a ideia do most é a ideia de a maioria. So, most jobs seem, parece, as if they can be done by robots or computer. Ou seja, a maioria dos trabalhos, né? Qualquer trabalho pode ser feito por robôs ou computadores. O que você ouviu do texto? True or false? Convido você a dar um pausa no vídeo agora. Dá uma pausinha aqui. Lê essas 6 frases e pensa se verdadeiro ou se falso, de acordo com aquilo que a gente foi conversando, que a gente foi lendo sobre o texto, tudo bem? Pensa aí se você consegue um pouquinho, tá bom?
É importante esse trabalho de pensar, de ler a frase, voltar no texto. Se você imprimiu o texto, fica melhor ainda que você consegue trabalhar, olhar o texto no papel. Se você não imprimiu, não há problema algum, que não há essa necessidade. Você pode abrir o material no seu computador e ler o texto, voltar à aula. Isso é extremamente importante, tá bom? E agora eu vou fazendo, tá bom? E aí você vai acompanhando comigo. Então, olha só, a ideia da número 1 é aquela ideia completamente falsa, né? Nem todo emprego pode ser substituído por robôs. Number 2, robots are always better at diagnosing illness than doctors. Veja só, qual é o problema dessa frase? Ele fala always. Robots are always better. Nem sempre eles são melhores, né? O texto não afirma isso. O texto afirma que alguns robôs já estão apresentando uma melhor performance, mas não é always que o texto fala. O problema é esse advérbio de frequência aqui. Portanto, number 2, it's false. Number 3, many experts, olha só, falso cognato, né? Agrees robots will replace teachers by 2024, by 2027. What do you think? True or false? By 2024, até 2027, não tem mais teacher. E aí, true or false? It's absolutely false, né? O texto não diz isso. Number 4, one advantage of robot teachers is that they don't need to rest. It's good. If you have a robot, so it doesn't have to sleep, doesn't have to, I don't know, to eat. So we have number 4, true. Number 5, robot assistants could help teachers by marking homework. Exatamente a ideia que o texto traz, né? Os robôs como aí ajudantes dos professores. Number 6, some teachers use robots to reduce their time answering emails and marking homework. What do you think? True or false? It's false, ok? Né? O texto não fala que os professores estão usando os robôs para reduzir o tempo, né? Não tem nada disso. O texto não traz esta informação. Muito bem. Olha só, gente, essa tarefa número 2, agora eu deixo para você como um desafio para você responder lá no questionário que eu vou deixar anexo na sala virtual, tudo bem? Então, leia, releia o texto, o material que está anexo aí na sua sala virtual, abre o texto, olha a questão, leia o texto e tenta responder estas questõezinhas que estão anexadas também lá na sala virtual. Extremamente importante agora você fazer esse trabalho de reler o texto e trabalhar um pouquinho a interpretação neste exercício. Lembre-se que você aprende fazendo. Se ficar só olhando, não resolve absolutamente nada. Você só aprende se você fizer. Então, eu encorajo você agora, que vai prestar vestibular, que vai precisar de texto, de leitura de texto, que vai precisar de vocabulário em inglês, que vai passar numa grande universidade, vai ler muito em inglês, vai ter trabalho para aprender, para apresentar em inglês. Então, veja só, a oportunidade é agora. Pegue o texto, releia, encare essas questões como um desafio para você. Tudo bem? Estou ansioso para receber as suas respostas, tá? Então, gente, essa foi a nossa aula especial de interpretação de texto e vocabulário. Foi uma alegria estar aqui com vocês e eu estou esperando a resposta desse texto, né? A resposta dessas questões lá aí no questionário que você vai mandar para mim e vai responder, tá bom? Se você tiver qualquer comentário e dúvida, escreve para mim também naquele e-mail que nós disponibilizamos para todos vocês. Uma alegria sempre estar com todos e até a nossa próxima aula. Um abraço, gente bonita, boa leitura. Lembre-se que é lendo que se aprende a ler. Tchau, tchau, gente bonita. Até a próxima. Bye!